o que realmente aconteceu nos bastidores quando todos pensavam que estavam destinados à grandeza. Vamos descobrir seus nomes verdadeiros e celebrar o legado que deixaram. Vamos começar. Colleen Dewhurst, como Marilla Cuthbert. Aos 61 anos, Colleen Dewhurst interpretou Marilla Cuthbert em Anne de Green Gables, 1985. Sua interpretação de uma mulher severa, cuja aparência desmentia seu profundo amor, comoveu milhões de espectadores. Esse sucesso tornou-se o último louro de sua ilustre carreira. No entanto, a fama nunca foi suficiente para esconder as feridas persistentes em sua vida pessoal. Colleen Dewhurst nasceu em 3 de junho de 1924, em Montreal, Canadá, e sua infância foi marcada pela separação dos pais. A ruptura familiar forçou a pequena Colleen a crescer sem amor e carinho já. Adulta, ela buscou o amor como salvação, mas em vez disso encontrou a tragédia. 2 vezes casada e divorciada do ator George C. Scott, sua vida se tornou uma série de decepções. Acusações de infidelidade, discussões acaloradas e conflitos violentos transformaram seu casamento em um campo de batalha onde ela enfrentou decepções. O fim de seus casamentos deixou profundas cicatrizes emocionais em Colleen e a tragédia foi agravada pela doença. Em seus últimos anos, ela foi diagnosticada com câncer cervical. Tragicamente, suas crenças religiosas a levaram a recusar tratamento médico, deixando-a com dores físicas constantes. A mulher que antes se destacava no palco agora se contorcia, na escuridão de sua doença, lutando sozinha, exausta, mas ainda tentando manter uma aparência forte. Cada dia era uma luta, e Colleen parecia saber que não havia como voltar atrás. Em 22 de agosto de 1991, Colleen Dewhurst deu seu último suspiro em sua casa em South Salem, Nova York, encerrando uma vida dolorosa de 67 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em $5 milhões, mas era pouco comparado a uma mulher que viveu, amou e sofreu até o fim. Megan Follows, como Anne Shirley. Megan Follows derrotou mais de 3.000 candidatas para ganhar o papel de Anne Shirley na adaptação televisiva de Anne de Green Gables de 1985, quando tinha apenas 17 anos. Sua imagem como a ruiva teimosa e sonhadora com seu cabelo ruivo flamejante tornou-se instantaneamente icônica para uma geração de espectadores. O papel não só catapultou Megan para a fama, como também aprendeu sob os holofotes dos quais ela não conseguia escapar facilmente, transformando sua juventude em um turbilhão brilhante e sufocante. Megan Follows nasceu em 14 de março de 1968, em Toronto, Canadá, em uma família de artistas onde seus 3 irmãos seguiram carreiras criativas. O que parecia uma infância perfeita e gratificante se transformou em caos quando ela se casou. Em 1991, ela se casou com o fotógrafo Christopher Porter e teve 2 filhos, Lila Ann e Russell. Mas apenas 5 anos depois, o casamento se desfez, deixando Megan como mãe solteira. A pressão do trabalho, aliada à sombra avassaladora de Anne Shirley, a fez cair constantemente em crises mentais, forçando-a a enfrentar a depressão e a baixa autoestima. O casamento desfeito não deixou apenas cicatrizes emocionais, mas também períodos de extremo estresse. Sua obsessão por um único papel a levou a confessar mais de uma vez que se sente presa entre as expectativas do público e a vida real. Ela luta para se redefinir encontrando refúgio em outros papéis e em seguida na direção. Cada passo parece uma batalha para escapar da gaiola dourada da fama precoce, onde a liberdade pessoal é sempre sacrificada pela imagem imortal de Anne Shirley. Megan Follows tem agora 57 anos e continua ativa na indústria do entretenimento. Ela continua atuando, dirigindo e produzindo projetos artísticos, gradualmente se afirmando, além da sombra de Anne. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de $2 milhões, proveniente principalmente de seu trabalho no cinema, na televisão e na dublagem. Richard Farnsworth,
como Matthew Cuthbert, aos 65 anos. Richard Farnsworth interpretou Matthew Cuthbert no filme Anne of Green Gables, 1985. A imagem do fazendeiro gentil quieto, mas compassivo, tornou-se um símbolo imortal da telinha, os olhos afetuosos. E o sacrifício silencioso de Matthew fazem os espectadores acreditarem que Farnsworth se dedicou de corpo e alma ao papel. No entanto, por trás dessa imagem gentil, esconde-se uma vida longa e dolorosa que poucos conseguem imaginar. Richard William Farnsworth nasceu em 1º de janeiro de 1963, de setembro de 1920, em Los Angeles, Califórnia, em uma família da classe trabalhadora. Passou a infância como dublê arriscando a vida em cenas intensas por mais de 3 décadas para sobreviver. Sua vida pessoal pareceu se estabilizar quando se casou com Margaret Hill, em 1937, e teve 2 filhos, mas quase meio século de felicidade foi destruído em 1985, quando Margaret faleceu devido a uma doença. Essa perda foi um golpe devastador para o espírito de Farnsworth, transformando sua vida posterior em uma série de dias sombrios e solitários, mesmo quando ele estava no auge de sua carreira. Antes que sua dor mental diminuísse, o destino lhe reservou um teste ainda mais severo. Em 1999, Farnsworth foi diagnosticado com câncer de próstata, que rapidamente se espalhou para os ossos. A dor excruciante enfraqueceu gradualmente seu corpo e seu espírito mergulhou no desespero. O homem que havia montado a cavalo, atirado com armas e realizado inúmeras acrobacias perigosas nas telas, estava agora aprisionado em constante dor física. Ele sabia que a doença era incurável e que sua vida diária era uma luta constante entre a dor e as lembranças da perda. Em 6 de outubro de 2002, Richard Farnsworth decidiu encerrar sua dolorosa jornada com um ferimento à bala em seu rancho em Lincoln, Novo México. O patrimônio líquido de Farnsworth é estimado em $3 milhões, mas seu maior legado é a memória de um homem que viveu, amou e sofreu até o fim. Patricia Hamilton. Como Rachel Lynde, Patricia Hamilton estreou nas telas, como Rachel Lynde em Anne of Green Gables, 1985, aos 47 anos. A vizinha perspicaz, falante e incrivelmente atenciosa marcou presença na memória do público, tornando Hamilton um rosto familiar não apenas ao longo da série, mas também em Road to Avonlea. Sua ilustre carreira e prêmios de prestígio a tornaram um ícone do teatro e da televisão canadenses, mas por trás da voz firme e do olhar orgulhoso de Rachel Lynde esconde-se uma vida privada repleta de cicatrizes dolorosas que o público raramente vê. Patricia Ruth Hamilton nasceu em 27 de abril de 1937, em Regina, Saskatchewan, Canadá. Ela se apaixonou pelo ator Leslie Carlson e se casou com ele em 1966. Mas o casamento terminou em divórcio. Poucos anos depois, deixando-a sozinha para criar seu filho, Ben Carlson. Sua solidão foi agravada pela dor de um aborto espontâneo, uma tragédia que a assombrou por toda a vida. Nos bastidores, a mulher forte no palco frequentemente passava por períodos de exaustão emocional e dificuldades financeiras, agarrando-se ao trabalho como única forma de sobrevivência. As feridas do amor perdido eram agravadas por anos de saúde debilitada. Patricia Hamilton era conhecida por sua tendência a trabalhar em excesso, dedicando-se ao palco a ponto de negligenciar a própria saúde. A artrite crônica gradualmente a privou de sua capacidade de atuar, afastando-a dos holofotes que ela antes considerava sua vida. A mulher que antes fazia o público rir, com a sagacidade de Rachel Lynde, agora sofria silenciosamente com dores físicas, enquanto seu espírito carregava as profundas cicatrizes da tragédia familiar. Assim, sua vida sempre esteve entrelaçada, entre a glória e a escuridão, entre os aplausos e o silêncio das longas noites.
Em 30 de abril de 2023, apenas 3 dias após seu 86º aniversário, Patricia Hamilton deu seu último suspiro em uma casa de repouso em Stratford, Ontário. Seu patrimônio líquido foi estimado em $1 milhão, uma ninharia em comparação com o legado espiritual que deixou Jonathan Crombie como Gilbert Blythe. Aos 19 anos, Jonathan Crombie foi escalado como Gilbert Blythe em Anne de Green Gables 1985. Sua interpretação de um jovem inteligente, gentil e dedicado comoveu milhões de pessoas, transformando Gilbert em um modelo de amor puro para uma geração. A aura desse papel catapultou Crombie a novos patamares, mas também lançou uma sombra tão forte que sua trajetória artística posterior se tornou pesada e difícil de escapar. Jonathan Crombie nasceu em 12 de outubro de 1966 em Toronto, Ontário, em uma família proeminente. Seu pai, David Crombie, foi prefeito de Toronto e posteriormente membro do gabinete federal. No entanto, sua vida pessoal desmentia origens tão prestigiosas. Crombie nunca se casou, não teve filhos e optou por viver uma vida tranquila por muitos anos. Foi somente aos 40 anos que ele se assumiu gay, mas os anos de ocultação o deixaram profundamente solitário. Sua carreira pós-Gilbert nunca alcançou novos patamares, forçando-o a enfrentar dificuldades financeiras e profundas, dúvidas sobre si mesmo. Os momentos tranquilos da vida de Crombie se tornaram assombrosos. Ele vivia frequentemente sozinho, dedicando-se mais a peças teatrais e pequenos papéis, mas nunca encontrou um marco definidor como Gilbert. O público ainda o chamava de Gil, mas essa associação às vezes o fazia sentir-se preso. Sua vida privada e fechada e sua carreira estagnada criavam uma pressão silenciosa que tornava seu espírito cada vez mais cansado e vazio. Embora o público o lembre como um jovem radiante na realidade, Crombie enfrentou uma escuridão que poucos presenciaram. Em 15 de abril de 2015, Jonathan Crombie morreu repentinamente aos 48 anos em Nova York, vítima de uma hemorragia cerebral, uma morte repentina e chocante que deixou os fãs em choque. Sua família decidiu doar seus órgãos, transformando a tragédia em um último ato de bondade para um homem que vivia uma vida tranquila. Seu patrimônio líquido é estimado em apenas $500 mil, muito menos do que o legado espiritual que seu papel memorável como Gilbert Blythe deixou. Skylar Grant, como Diana Barry. Skylar Grant tinha apenas 15 anos quando assumiu o papel de Diana Barry em Anne de Green Gables 1985. Como a melhor amiga gentil e leal de Anne Shirley, sua atuação rendeu a Grant um lugar especial no coração dos fãs e abriu um caminho artístico promissor. No entanto, a fama da infância também a colocou em uma espiral de pressão, já que a sombra avassaladora da reputação de sua família e os repentinos holofotes da fama tornaram sua jornada para a vida adulta pesada e complicada. Skylar Grant nasceu em 29 de abril de 1971 em Los Gatos, Califórnia, em uma família proeminente com laços tanto com a história quanto com as artes. Sua tia famosa era a lenda do cinema Katharine Hepburn. Essa linhagem a fez crescer em um estado constante de expectativa e comparação. Em 1995, ela se casou com Jeff Krasno e teve 2 filhas. Mas o casamento acabou se desfazendo, deixando cicatrizes emocionais duradouras. O peso das expectativas familiares, somado à incerteza da carreira, muitas vezes forçava Grant a uma luta interna, dividida entre manter sua imagem como atriz e ansiar por uma fuga mais tranquila. Skylar Grant enfrentou novos desafios após deixar as telas ao recorrer à yoga como um caminho para a autossalvação. O trauma físico da infância e as cicatrizes emocionais a forçaram a praticar com dor apenas para manter a postura no tapete. Com o tempo, a yoga se tornou não apenas uma carreira, mas também uma terapia para curar as fissuras em sua alma.
De uma atriz mirim sobrecarregada pelos holofotes, Grant aprendeu a recomeçar encontrando o equilíbrio. Hoje, aos 55 anos, Skylar Grant continua trabalhando como instrutora de yoga em Nova York. Ela administra seu estúdio discretamente, longe das pressões da fama e do poder familiar. Seu patrimônio líquido é estimado em dólares americanos. 1 milhão, uma quantia modesta, mas suficiente para manter uma vida simples e tranquila. Charmian King, como Tia Josephine Barry. Charmian King apareceu em Anne of Green Gables, 1985, como Tia Josephine Barry, uma tia rica e rigorosa que oferece a Anne simpatia e apoio inesperados aos 60 anos. Sua atuação deixou uma impressão duradoura, tornando Tia Josephine uma personagem crucial na história da maioridade de Anne. No entanto, por trás do glamour desse papel, a vida real de Charmian King foi marcada por uma tristeza que chocou qualquer um que a conhecesse. Charmian King nasceu em 25 de julho de 1925 em Toronto, Ontário, Canadá. Sua infância foi distante dos contos de fadas que o público está acostumado a ver nos palcos. Ela cresceu em uma família moldada pela disciplina e pelas expectativas, onde o afeto era frequentemente ofuscado pela rigidez. Desde cedo, aprendeu a reprimir suas emoções, encontrando consolo na arte e em suas primeiras apresentações. Sua criação opressiva incutiu nela um forte desejo de se expressar livremente no palco e uma alma frágil, assombrada pelo vazio. Seu casamento não lhe trouxe a paz que tanto almejava. Em 1962, casou-se com o ator Gordon Pinsent e teve uma filha, mas a vida deles juntos ainda era repleta de distâncias invisíveis. Doenças, pressão no trabalho e diferenças de personalidade frequentemente a faziam sentir-se isolada mesmo em casa. Durante esses anos, King sofreu com a solidão e a saúde debilitada agravadas pelo hábito de fumar há muito tempo. Cada dia era uma luta para manter uma imagem de orgulho como artista, enquanto suportava silenciosamente dores e fadiga indizíveis. Em 6 de janeiro de 2007, Charmian King deu seu último suspiro em Toronto, após complicações graves de enfisema, falecendo aos 81 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em $700 mil, um valor modesto comparado ao legado artístico que deixou. Marilyn Lightstone, como Senhorita Muriel Stacy. Aos 45 anos, Marilyn Lightstone apareceu em Anne de Green Gables, 1985, como Muriel Stacy, uma professora moderna, rigorosa, mas profundamente humana, que traz uma nova vida à vila de Avonlea. Sua imagem de mulher determinada, pronta para desafiar convenções ultrapassadas, tornou-se inesquecível para o público em todos os lugares. Mas além desse papel radiante, a vida real de Marilyn também continha dores íntimas que os holofotes nunca poderiam revelar. Completamente. Marilyn Lightstone nasceu em 28 de junho de 1940 em Montreal, Quebec, Canadá. Ela cresceu em uma família judia, onde expectativas pesadas e disciplina rigorosa moldaram sua infância. A jovem buscou a libertação por meio do conhecimento e da arte. Mas no fundo, sempre carregava um sentimento de solidão e um anseio por ser compreendida. Aquela infância sem amor a deixou com uma alma frágil. E mais tarde, em cada passo de sua carreira, Marilyn brilhou intensamente no palco, mas no fundo ainda carregava uma solidão inabalável. Marilyn se casou na esperança de recuperar a estabilidade que lhe faltara na infância. Em vez disso, seu primeiro casamento terminou em divórcio, deixando feridas que nunca cicatrizaram completamente. A separação a mergulhou em longos anos de solidão, onde quanto mais fama ela brilhava no palco e na tela, mais vazio seu coração se tornava. Muitas vezes ela caiu em uma espiral de dúvidas sobre si mesma, questionando-se se era digna de ser amada. Esse sentimento de abandono gradualmente a afastou dos papéis principais. Em vez disso, ela encontrou na pintura, na fotografia e na dublagem uma forma de escapar. Hoje, com 85 anos, Marilyn Lightstone continua trabalhando nas artes por meio de dublagem, escrita e pintura. Ela compartilha a vida com o parceiro Moses Znammer há muito tempo,
Mas as lembranças de relacionamentos fracassados do passado nunca se apagaram. Seu patrimônio líquido é estimado em 1,5 milhões, uma quantia modesta considerando sua vida dedicada à arte. Cedric Smith, como Reverendo Allen, aos 42 anos. Cedric Smith assumiu o papel do Reverendo Allen, o ministro severo, porém afetuoso, visto como um símbolo de moralidade e compaixão em Avonlea, em Anne de Green Gables, 1985. Embora não fosse um papel importante, este papel fez com que o público se lembrasse de Smith como um ator profundo, trazendo calma e estabilidade ao mundo dos sonhos de Anne Shirley. No entanto, por trás dessa imagem solene escondia-se uma vida privada, repleta de turbulências e feridas ocultas. Cedric Smith nasceu em 21 de setembro de 1943 em Poughkeepsie, Bournemouth, Hampshire, Inglaterra, antes de emigrar para o Canadá com sua família aos 10 anos de idade. Sua infância foi repleta de incertezas, adaptando-se a um novo país, e o sentimento de alienação logo se tornou parte de sua psique. Sua jornada artística começou com a música. Ele abandonou a escola em 1961 para se tornar cantor folk. Mas por trás daquela voz apaixonada, havia um jovem tentando preencher o vazio emocional deixado por uma infância sem amor. Seu casamento com a atriz Catherine Disher havia dado a Cedric Smith a esperança de um lar estável. Mas quando Disher foi diagnosticado com câncer na década de 1990, anos de cuidados e perdas devastaram sua vida. A morte dela mergulhou Smith no desespero e ele recorreu ao álcool como única fuga para a dor. A dor da perda prejudicou seu relacionamento com a filha à medida que a distância emocional aumentava com o tempo. Sua ilustre carreira não conseguia esconder suas constantes batalhas contra a depressão, tornando-o um artista talentoso, mas com a vida pessoal fragilizada. Em 2025, Cedric Smith tem 82 anos. Raramente é visto em público. Vive discretamente e ainda luta contra os fantasmas do passado. Seu patrimônio líquido é estimado em $1 milhão, proveniente principalmente de atuação e música. Mas seu maior legado continua sendo sua atuação, especialmente sua interpretação do gentil Reverendo Allen em Anne de Green Gables. Jackie Burroughs, como Sra. Amelia Evans. Jackie Burroughs tinha 46 anos quando apareceu em Anne de Green Gables, 1985, interpretando Amelia Evans, um papel pequeno, mas cheio de camadas. Embora sua breve aparição na tela tenha sido breve, sua presença marcante e olhar penetrante deixaram uma impressão duradoura. Em meio ao doce mundo de Anne Shirley, Amelia Evans se destaca como uma obra espinhosa, refletindo a realidade tumultuada da vida de Burroughs e... A partir daí, tanto sua jornada artística quanto seu destino pessoal levaram a uma tragédia que poucos poderiam ter previsto. Jackie Burroughs nasceu em 2 de fevereiro de 1939 em Southport, Inglaterra, e emigrou para o Canadá com sua família em 1951. Sua infância fragmentada a deixou com sentimentos de alienação e insegurança, mas também alimentou uma forte determinação em se afirmar. Sua jornada artística começou em pequenos palcos onde ela despejava toda a sua paixão em suas apresentações, enquanto engolia sua solidão silenciosa. As cicatrizes emocionais de seu passado lhe deram uma forte presença no palco, mas também lançaram uma sombra escura que nunca se apagou em sua vida pessoal. Seu casamento com Zal Janowski, cofundador da The Lovin' Spoonful, parecia promissor, mas terminou em divórcio após apenas 2 anos. O término deixou Burroughs como mãe solteira, lutando para criar os filhos e enfrentando sentimentos de fracasso. Solidão gradualmente se transformou em depressão crônica, e ela recorreu ao cigarro em busca de alívio. Esse hábito corroeu gradualmente sua saúde, mesmo quando o palco exigia que ela parecesse forte. Esse conflito marcou seus últimos anos brilhando nas telas, mas assombrando os bastidores. Em 22 de setembro de 2010,
Jackie Burroughs morreu em Toronto aos 71 anos após um câncer de estômago roubar suas últimas forças. Ela deixou um patrimônio líquido de cerca de $800 mil, um valor modesto comparado ao enorme legado artístico que criou. Seu falecimento encerrou a vida de uma atriz talentosa e deixou o público com profunda tristeza,